Olá, desejo muita paz, muita luz no seu coração. Esse vídeo está sendo gravado dia 30 de agosto de 2025. E o tema do vídeo é: a exaltação do ego é contrário à evolução espiritual. Me ocorreu algumas coisas nos últimos dias, no qual me surgiu a ideia para este vídeo, no qual eu acredito ser fundamental para todos aqueles que são sinceros buscadores espirituais. Esse vídeo não é nenhuma novidade, mas vale relembrar. Para quem não sabe, fique sabendo, né? Vale não só relembrar, como também estar atento dia após dia, né? Pois aqui na Terra, as tentações, as coisas humanas, a fim de nos distrair, é algo diário e constante, né? Portanto, devemos estar alerta o tempo todo para que consigamos continuar num caminho de evolução espiritual, cada vez mais, digamos que, se aproximando de Deus. Qualquer coisa humana que leve a uma exaltação do ego. E posso citar alguns exemplos disso, como por exemplo, habilidades, profissões, papéis humanos, desenvolvimento de qualquer coisa, né? Esportes, música, artes, qualquer tipo de coisa na vida humana, no qual leve o ser a uma exaltação do seu ego, né? Por exemplo, uma pessoa que se acredita ser uma grande celebridade e muito boa por isso, ou um grande artista, um grande cantor, um grande engenheiro, um grande médico, um grande cineasta, um grande músico, um grande atleta. Também para as questões até mesmo mais triviais, como se achar um bom pai, uma boa mãe. E as profissões mais conhecidas como se achar ser um bom professor, um bom eh, físico, etc, etc, etc. Qualquer tipo de atividade na vida humana, né? Não importa. O importante é entender a essência disso e a lógica disso, né? Qualquer coisa da vida humana no qual exalte o ego do ser, ou seja, que faça o ser se achar muito bom por isto. Como eu disse, seja habilidade, seja profissão, seja papéis da vida humana, papéis familiares, o que for. No qual o ser se acha muito bom. Ou também pode ser o contrário, se achar muito ruim nisto, né? Independente disto. Mas que faça o ser humano ficar, digamos que, apegado a isto. E muitas vezes viver em torno disto. Muitas vezes dedicar todo o seu tempo em torno disto, né? Isto sempre será um caminho contrário ao da evolução espiritual. É, mas antes, é bom deixar claro que, quando cito isso, que qualquer coisa que exalte o ego é um caminho contrário ao da evolução espiritual, é bom deixar claro que é sempre a questão de como é o sentimento ou a emoção, como é o interno e não o ato em si. Hum, Não significa, quando eu digo isso, qualquer coisa que exalte o ego é contrário da evolução espiritual, não significa que não se deva mais fazer nada na vida, simplesmente ficar esperando a morte chegar.
né? Não é esse também o caminho. Talvez para alguns esse seja o caminho, mas não é preciso chegar nesse extremo, né? Não é necessário e nem é, muitas vezes nem é producente fazer isto, né? Não significa não mais agir na vida, mas significa apenas não mais estar apegado às coisas da vida humana. Eu digo humano aqui na Terra, mas poderia ser em qualquer outro tipo de planeta, que seja essa mesma questão material, né, biológica, e teria, digamos que a mesma estrutura, a questão seria a mesma, né? O que vale entender é que todo tipo de exaltação do ego que gere um apego no que for da vida humana é contrário à evolução espiritual, pois o ser nesse estado, naturalmente, se apegará às coisas daqui da Terra, por exemplo, né? E com isso, seus pensamentos, sentimentos e ações estarão totalmente envolvidos nisso. E como já citei que a nossa consciência cria a nossa realidade, o ser estará a criar isso constantemente. E como dizem a roda de samsara, como uma roda não consegue sair do meio disto, criando essa realidade sem parar, e mesmo se após a morte continua a criar essa realidade, pois está apegado e preso nisto. Todos os mestres sempre deixaram muito claro que é preciso a extinção do ego, como dizem, né? Ou o desapego do ego. O homem sábio não significa que ele não praticará os atos na vida, e não pode ser um grande professor, um grande médico, um grande qualquer coisa. Ele pode ser tudo isso, mas não está preso a isto, não está apegado a isso, e muito menos dá valor a isto. Ele atua aqui no mundo da melhor forma possível, com seus atributos, habilidades, conhecimento, inteligência, etc. Mas sem exaltar o ego por isso, ou seja, sem se achar muito bom, ou tirar vantagem, ou se vangloriar, ou se apegar. O sábio ele atua aqui no mundo de acordo com as suas circunstâncias, em, em entorno, etc. Mas sem apego a nada disto. Vive de uma forma leve, tranquila, como uma criança que brinca por um tempo com um brinquedo e depois simplesmente o descarta sem dar a mínima importância, sem estar apegado. O sábio vive de uma maneira leve, como uma criança. Sabe que aqui na vida é como se fosse uma brincadeira. Não significa, naturalmente, que não levará a sério as coisas, que não atuará, que não fará as coisas da melhor forma. Pelo contrário, atuará da melhor forma possível, sendo bom, sendo útil, sendo benevolente para com todos que estão ao seu redor, praticando muitas vezes, se assim desejar, caridade, sendo bondoso, sendo amoroso, sendo gentil, ouvindo o próximo, fazendo tudo da melhor forma possível, mas não mais se apegando a esses papéis. O homem sábio, ele não se acha um grande em nada, e por não se achar grande em nada, ele também não terá frustração, ou angústia, ou tristeza, caso, hora ou outra, não seja assim tão bom quanto acha. O homem sábio, ele não acha que é pai ou mãe, portanto não terá nenhum tipo de frustração ou sofrimento, caso não corresponda o seu atuar com o que a sociedade ou que os outros da sua própria família, né, achem que é o certo. Então não sofrerá. Atuará da melhor forma, claro, mas sem se apegar. Ou seja, não sofrerá, pois sabe que não é pai, não é mãe, não é médico, não é engenheiro, mas é o espírito. E aqui na vida humana são apenas papéis temporários, a fim de gerar aprendizados, experiências, mas não é isto. Onde eu quero chegar é que devemos tomar muito cuidado para não se prender às coisas da vida humana, ficar se apegado a isto, pois isso naturalmente prenderá o ser aqui. Não só os papéis, mas também coisas materiais. Se apegar, por exemplo,
a um veículo, a uma casa, ao que for, ficar preso nisso, né? Tudo isso é contrário à evolução espiritual, pois a evolução espiritual, naturalmente, é você ser espírito, e espírito não tem nada a ver com o ser humano. Portanto, é preciso que desapegue para o momento que for a hora de deixarmos aqui, podermos ir e continuar nossa jornada no universo, sem estar preso aqui. Estando preso aqui, naturalmente, atrasará o processo e provavelmente voltará aqui novamente com um outro corpo material e continuará essa jornada até quando, né? O simples fato de não se apegar aos papéis humanos poupará muito sofrimento. Sábio, não apegado a nada humano, vive sempre em paz, não se perturba, não tem angústia, não tem tristeza. Simplesmente vive a vida, faz as coisas conforme o seu entorno, conforme as possibilidades, conforme as suas habilidades, etc. Mas sem apego a nada disso. Portanto, vive leve. Não tem, digamos que problemas. Não que não tenha problemas, mas os problemas não o atingem. Está sempre em paz, perfeita paz e felicidade. Não felicidade de prazer, de sorriso, de ter necessidades atendidas, gozos materiais, etc. Nada disso. Felicidade é um estado de paz, um estado equânime, bem, independente do que esteja acontecendo. Paz, sempre com Deus. Esse era o vídeo que eu queria passar. Devemos sempre tomar muito cuidado. A vida humana sempre nos leva, muitas vezes, a essa exaltação do ego. Inclusive, o que mais os seres fazem é isto, é exaltar o ego. Podemos ver celebridades, artistas, etc. E todos sempre querem ganhar em competições, em algo, ser melhor que o outro, vencer o outro, derrotar o outro, etc. A fim de exaltar o ego. Muito cuidado com isso, pois isso pode prejudicar a sua evolução espiritual. A melhor coisa é ficar tão quão longe possível de todo tipo de competição. Nenhuma competição no qual tem que destruir, ganhar, vencer o outro é algo positivo. Só pode acontecer isso em planetas bárbaros, como aqui na Terra, né? Esse foi o vídeo, o aviso, né? E espero que tenha sido útil a todo buscador espiritual. Procure, tanto quanto possível, não exaltar o ego. Pelo contrário, deixar o ego de lado. Fazer as coisas, mas sem apego às coisas. Muita paz, muita luz. Que Deus abençoe.